Boa noite. Amor, pão de queijo bem mal. Vamos chamar aqui à frente quem é o pregador da noite. É o Thierry. Jonas Davi. Com a sua pequena mão. Já vai, Thierry. Tchau. Chamar também a Deise, a Agatha. Saber que é essa coisa. Tá bem. Meu pai. Vamos orar nós dois por eles. Pai de amor, nós sabemos, ó Pai, que tudo está sob teu controle. Abençoe que essa igreja logo esteja abarrotada, ó Pai, de crianças para escutar a tua palavra. Nós te clamamos, Senhor, que o Senhor traga os pequeninos para que eles compreendam que mesmo sendo pequenos, ó Pai, mesmo não tendo uma noção tão grande sobre tudo que passarão nessa vida, eles precisam entender que o Senhor é o autor e consumador da vida, que o Senhor é o único que pode nos conduzir aos céus, ó Pai. Por isso eu quero te clamar nesse momento pelo Jonas, que vai pregar para o Thierry, ó Pai, dê sabedoria a ele na transmissão da tua palavra. Da mesma forma eu te peço que o Senhor abençoe a Deise ao contar a tua palavra também para a Agatha, ó Pai, que eles possam ter perseverança em estudar a tua palavra, compreender a tua palavra e transmitir somente a tua palavra, ó Pai, nada aquilo que é baseado neles próprios. Quero te pedir que o teu Santo Espírito faça a obra na vida dessas crianças e das demais crianças, ó Pai, que nós estamos orando, para que venham aqui escutar a tua palavra. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Deus abençoe. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Atos. Hoje nós vamos estudar um trecho bem extenso, o trecho do primeiro sermão de Pedro. Esse sermão vai do capítulo 2, versículo 14, até o versículo 41. E como é uma passagem muito extensa, a gente vai fazer a leitura somente dos três primeiros versículos dessa perícope, certo? Desse trecho. Então, abra lá a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículos, que nós vamos ler agora, versículos 14 a 16. Quem achou, por favor, se coloque de pé e repete essa palavra assim. Atos 2, versículo 14 a 16. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pai de amor, nos conduz pelo teu Santo Espírito, ó Pai, a compreender a tua palavra. E que essa palavra seja utilizada também pelo teu Santo Espírito na transformação das nossas vidas. Abençoe essa igreja a verdadeiramente fazer como foi cantado. Que por esse grande amigo que nós temos, nós possamos aqui viver. Com ele ter constante comunhão, ó Pai, e servi-lo fielmente, para que o Senhor tenha prazer em nós, tenha prazer no nosso serviço. Nós te clamamos por isso, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deixe sentar. Na última semana, nós vimos o cumprimento da promessa do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, que havia dito que ao se encontrar novamente nos céus, ao sentar à destra de Deus, ele enviaria um outro Consolador. Essa promessa foi feita e essa promessa foi cumprida. E nós vimos que os apóstolos e os discípulos, que totalizavam naquela época 120, eles estavam reunidos lá em Jerusalém, e depois de escutar-se um som muito estrondoso, parecendo como de um vento impetuoso, foram vistas, como se labaredas de chamas ou línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, pousou e penetrou a cada um deles e passou a habitar na vida de cada um deles.
E aqueles homens foram utilizados por Deus para, primariamente, cumprir já de início a sua missão de propagar o Evangelho. E então tínhamos ali pessoas de diversos países que estavam presentes ali para comemorar o Pentecostes. E depois que eles estavam ali reunidos por terem escutado aquele barulho tão alto que havia acontecido onde os discípulos estavam, eles perceberam que aqueles discípulos, mesmo sendo homens de uma região específica da Galileia, eles estavam falando no seu idioma. Eles estavam pregando a palavra de Deus no seu idioma. Como nós vimos, falando das grandezas do Senhor no idioma de cada uma daquelas pessoas que estavam ali. E nós podemos perceber também que aqueles homens, eles fizeram a seguinte pergunta: o que é que está acontecendo? Né? E a gente viu no versículos 12 e 13 o seguinte, do capítulo 2. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mojo. E hoje nós vamos ver a resposta para essas duas perguntas. Uns estavam perguntando o que era aquilo que estava acontecendo, e outros estavam zombando do que estava acontecendo, dizendo que aqueles homens, discípulos do Senhor Jesus Cristo, estavam bêbados. Então, a gente vê logo no versículo 14 do capítulo 2, que Pedro, ali representando os demais apóstolos, ele se levanta e os demais 11 apóstolos, incluindo agora quem? Matias, que tinha sido aceito como um dos 12, ele se levanta para pregar, discursar, para dar um sermão àquelas pessoas que estavam ali reunidas, presenciando a descida do Espírito Santo. E ele diz o seguinte: levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Terceira hora do dia é 9 horas da manhã. A tradição judaica considera 6 horas como a hora que o sol nasce. Então, a cada 3 horas, eles vão contando, certo? 6 horas, hora zero. Terceira hora do dia, 9 horas da manhã, certo? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, a gente vê aqui, nos versículos 14 até o 21, que eu vou fazer a leitura daqui a pouco, que Pedro, com o apoio dos demais apóstolos, os 11 apóstolos que estavam junto com ele, estava explicando ou expondo o que estava acontecendo com todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E ele deixa bem claro aqui: primeiro, lembra o que estava sendo zombado dos discípulos, dizendo que eles estavam o quê? Embriagados. Então, ele faz a resposta inversa. Ele primeiro condena a postura daqueles que estavam ali reunidos, dizendo que o que estava acontecendo era que aqueles discípulos do Cristo, que eles diziam seguir, estavam todos embriagados. E Pedro diz: não, eles não estão embriagados. E agora ele vai responder a primeira pergunta que foi feita por aquelas pessoas que estavam ali: o que é que está acontecendo? Então, Pedro vai e diz: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Vamos fazer a leitura agora dos versículos 17 até o versículo 21. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A primeira coisa que nós precisamos lembrar aqui: qual o contexto em que Pedro estava discursando? Eles estavam aonde para receber o Espírito Santo? Jerusalém. Todos eles eram o quê? Qual a nacionalidade deles? Judeus. E a gente sabe, e a própria palavra de Deus deixa claro, que o Evangelho também chegou primeiro aos judeus e depois aos gregos, aos gentios. E o que aconteceu foi que Pedro estava explicando para eles: olha, isso que vocês estão vendo nada mais é do que o cumprimento da profecia que nós
já conhecemos a profecia do profeta Joel. E aqui deixa eu fazer um ponto muito importante. A profecia aqui de Joel é uma profecia que a gente chama profecia de duplo cumprimento, certo? Esses tipos de profecia, eles têm um cumprimento parcial, onde eles normalmente são apresentados na passagem, certo? Vocês puderam perceber que nem todas as coisas que estão descritas na profecia de Joel aconteceram lá no dia de Pentecostes. A mesma coisa que levou os judeus a crucificarem a Jesus por não acharem que ele era o Cristo. Qual foi o principal motivador e o que eles viram de distinção que eles imaginavam que ia acontecer com o Cristo quando chegasse? Eles imaginavam que o Cristo viria também como o rei, que é uma profecia, que ele assumiria o trono davídico, ou seja, ele governaria também politicamente, e eles esperavam que isso se cumprisse assim que o Messias viesse. Como Jesus não se apresentou como rei político naquela época, eles fizeram o quê? Rejeitaram a Jesus Cristo. Então nós temos esse tipo de categorias de profecias na palavra de Deus, que elas são de duplo cumprimento, elas são cumpridas parcialmente em uma época, e depois, é o que a gente chama de profecia escatológica, que vem para depois, ela cumpre o restante. E era uma das profecias que Pedro estava utilizando aqui para explicar o que estava acontecendo. O enfoque de Pedro na profecia de Joel era para dizer que o Espírito Santo havia sido derramado. Então, aquela profecia que eles bem conheciam, lembrando que a gente viu que os judeus que estavam reunidos em Jerusalém, eles estavam lá reunidos para celebrar o quê? A festa das primícias, o Pentecostes. Lembram o que significa Pentecostes? 50, 50 dias depois, após o quê? A Páscoa, certo? Então eles eram judeus religiosos. Eles sabiam da lei, eles sabiam o que estava sendo dito ali por Pedro. E Pedro estava dizendo, isso que vocês estão chamando de embriaguez, nada mais é do que o cumprimento da palavra do Senhor. E aqui eu quero deixar a primeira coisa para a gente refletir. Muitas vezes, ao falarmos das promessas de Deus para este mundo, para esta vida, nós sofreremos com as acusações de que nós somos loucos, nós sofreremos escárnios, nós sofreremos com que as pessoas vão dizer que é bobagem o que a gente está falando, e muitas vezes zombaria. Mas então saiba, até mesmo a morte não significa nada comparado ao que Cristo fez por nós. Ser zombado por estar seguindo o que a palavra de Deus diz, ser zombarem de você porque você está fazendo o que o Senhor pede que você faça, é motivo de alegria e não de tristeza por frente. Mas muitas vezes parece que tem sido o contrário. Os crentes, a sofrerem retaliações pelo que eles pensam, eles começam, ao invés de ter mais ânimo para propagar a palavra do Senhor, começam a acuar. E a gente deve lembrar que o Senhor, na sua santa palavra, diz que Ele nos deu um espírito de ousadia e não de covardia. Então, quando acontecerem momentos como esses, onde estava sendo pouco para a perseguição que eles ainda sofreriam, Pedro ousadamente levanta e diz: não, vocês estão errados, eles não estão embriagados. Isso é a palavra do nosso Deus, que promete e é fiel a cumprir, que está se cumprindo na frente de vocês, perante os olhos de vocês. E após explicar esse incidente, que era a descida do Espírito Santo, Pedro então começa a parte central do seu sermão, que vai do versículo 22 até o versículo 26. Eu gostaria de convidar vocês a prestarem atenção na leitura. Homens israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que não seja abalado.
Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da minha vida, com a tua face me encherá de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do que o patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E olha só, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, o que nós vemos aqui nesse segundo trecho, dos versículos 22 a 32, é Pedro apresentando Jesus como Cristo crucificado pelos injustos. E olha só, Pedro, ele era um homem discípulo do Senhor Jesus Cristo, que havia andado com ele, que durante todo aquele período de 3 anos aprendeu aos pés de Jesus. O homem este que teve grandes dificuldades, assim como os demais apóstolos, de compreenderem quem era. Não foi de início que eles entenderam quem era Cristo. Foi um processo longo e demorado para compreender quem era esse Cristo. E até mesmo depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, eles ainda permaneciam tendo dúvidas. Mas aquele homem teve ousadia de se levantar e confrontar o que havia acabado de acontecer há menos de 50 dias atrás. Ele confrontou o fato de aquelas pessoas que estavam reunidas ali em Jerusalém terem sido as responsáveis por rejeitarem o Messias prometido e o crucificarem. Vamos analisar com calma cada uma dessas partes desse trecho aqui, do versículo 22 até o 33. Primeira coisa que a gente vê no versículo 22 é que Pedro pede a atenção daquelas pessoas que estavam ali para escutar as seguintes palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Pedro está dizendo, o que eu estou falando aqui sobre esse Jesus, primeiramente, vocês foram testemunhas do que ele fez. Os sinais que Jesus operou, os milagres que ele operou, tudo o que ele fez no período de 3 anos ali, era a aprovação, a comprovação de que ele era o enviado de quem? De Deus. Mas vocês lembram o que aconteceu? Após Jesus fazer diversos milagres, curar pessoas, paralíticos, cegos, surdos, libertar pessoas endemoniadas, veio e toda a vida eles, principalmente ali os principais, os maiorais dos sacerdotes do templo, eles ficavam meio que questionando se aquilo ali era real ou não, ou se aquilo ali procedia de uma fonte digna. Até que quando a gente vê lá o relato da morte de Lázaro e da ressurreição de Lázaro, a gente percebe que o que é dito, eles olham para aquilo e depois de terem visto tantos sinais, eles viram aquele homem que eles conheciam, a Lázaro. Eles viram aquele homem morrendo, começando a entrar em estado de putrefação.
a cheirar mal, ser depositado naquele local ali, na sepultura, e depois de todo aquele período em que ele estava morto, esse Jesus, o Cristo, ele vem, se aproxima e manda Lázaro sair da sepultura. E aqueles homens que tinham presenciado Lázaro morto, podre, eles viram Lázaro saindo da sepultura. E eles não tinham mais como negar os sinais. Eles não tinham mais como dizer que eles não estavam enxergando aquilo. Porque, por mais incrédulo que fosse a pessoa naquele período, eles tinham visto com os próprios olhos aquele homem morto e depois ressuscitado. Mas eles não estavam satisfeitos em enxergar que aquele era o enviado de Deus, o Messias prometido. Então o que eles dizem em relação a esse milagre? Ele faz isso em nome de quem? Senão pelo principal dos demônios. Ou seja, eles estavam dizendo que aquele homem era enviado, mas não de Deus, enviado de Satanás. Isso demonstra muito sobre o que Pedro está falando aqui, para que aquelas pessoas começassem, antes de qualquer outra coisa, lembrar do que elas haviam visto, lembrar do que elas haviam escutado. Por isso ele pede atenção e diz: olha, é aquele Jesus, o Nazareno. Vocês sabem quem ele é. Vocês viram os milagres que ele operou. Este Jesus Nazareno era o homem aprovado de Deus. Era o Messias prometido. Era o homem que recebeu a autorização vinda da parte de Deus. E ele continuou: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Segunda coisa que ele coloca aqui: não foram vocês que tiveram autoridade e poder para prender, açoitar e crucificar Jesus. Tudo isso aconteceu porque o próprio Deus determinou que isso faria parte do seu plano redentor. Nem isso que eles imaginavam que tinham tido poder para condenar Jesus à morte havia sido eles que tinham feito. Foi o próprio Deus quem fez. E ele diz assim: prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em 1 Pedro 3,18, onde Pedro faz novamente essa declaração na sua carta geral. 1 Pedro 3,18. O irmão que achar pode ler. Porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado, o justo pelo injusto, ao levar a Deus, justificando na verdade, na carne, mas justificando o Espírito. O justo pelos injustos. Agora, quando Cristo foi crucificado, onde os próprios discípulos dele estavam? Todos os haviam abandonado. De maneiras diferentes. Todos eles haviam se colocado longe do perigo de morrerem por Cristo. E é por isso que eu acabei de dizer para vocês que até mesmo para os discípulos de Cristo, que tinham andado durante os 3 anos com ele no seu ministério terreno, ainda era um processo de compreensão, de aprendizado quem era aquele homem e de qual era a função deles como discípulos de Cristo. E aqui Pedro deixa muito claro para os homens e para eles próprios: Jesus morreu porque isso foi determinado por quem? Por Deus. E ele morreu não pelos justos, mas sim pelos injustos. E ele continua dizendo assim: ao qual Deus também, Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ele sabia que o mesmo Jesus que andou com eles, que prometeu e disse que entregaria a própria vida, ele também prometeu e disse que ressuscitaria. E Pedro estava dizendo, sem ter medo de parecer estranho: Deus
ressuscitou a Jesus o Nazareno, que vocês viram operar milagres, sinais e prodígios, porque ele era o homem aprovado de Deus. E ele deixa isso muito claro, e para deixar mais claro ainda, ele faz uso do que Davi diz lá no Salmo 16, versículos 8 a 11, onde muitas vezes os judeus acabavam enxergando errado, achando que Davi estava falando de si mesmo. Mas Pedro explica, ele era profeta, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia e ele tinha ali, por mais que fosse um trecho curto de revelação, e nós sabemos que a palavra de Deus é uma revelação progressiva, e hoje nós temos o grande privilégio de termos ela completa, mas estava se formando aquele entendimento, e Davi expôs aquilo sobre uma profecia messiânica, uma profecia que se cumpriria não nele, mas sim no próprio Cristo. E qual é a evidência que Pedro diz aqui que essa profecia não estava falando de Davi, mas sim de Cristo? Porque ele diz, vocês sabem que ele morreu. O túmulo dele está aqui até hoje. Ele não ressuscitou. Ele estava falando de Jesus, do Cristo. Ele era profeta. E ele sabia, no versículo 30, sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Essa palavra inferno aqui é palavra para morte, sepultura, certo? Não inferno, o local de condenação. Esse é o local geral que todo mundo vai, ou seja, morte e sepultura. E ele está dizendo, ele era profeta, ele sabia disso, e ele sabia também que Deus cumpriria a sua promessa, de que dos seus lombos viria aquele que se assentaria no seu trono. E é interessante o que Pedro está fazendo aqui. Olha só, a gente viu que um dos principais motivos para a descrença dos judeus de que Jesus era o Cristo prometido foi o fato de ele não assumir o trono Davi. E Pedro está usando justamente o argumento para dizer, vocês crucificaram aquele que um dia assumirá o trono de Davi. Ele sabia, e era dele que ele estava falando. E aqui Pedro está fazendo uma aula de exposição para a gente, pegando a palavra de Deus no Antigo Testamento, trazendo para a realidade daquele dia e mostrando, está vendo? Deus promete, Deus é fiel e cumpre a sua palavra. Irmãos, fica claro então que nós, todos nós, seres humanos, não temos a capacidade de enxergar com nitidez as coisas do Senhor, a menos que Ele nos permita enxergar, a menos que Ele nos desvende os nossos olhos. É interessante que nesse Pregue a Palavra, né, que eu fiz agora o módulo, e falando disso, muito obrigado pelas orações de vocês. Nós vimos que lá em Marcos, né, a ênfase de Marcos era mostrar a dificuldade que tanto os judeus de um modo geral, quanto os próprios discípulos de Cristo tinham de enxergar quem era Jesus. Eles tinham dificuldade, porque o homem natural não tem capacidade de compreender quem é Cristo. Só quando o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, o faz. E é interessante que tem um trecho onde o Senhor pergunta para os seus discípulos, dizendo o seguinte: que dizem os homens quem eu sou? E aí eles vão dizer, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias. E aí o Senhor pergunta, e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro fala o quê? Tu és o Cristo. E é interessante que o Senhor diz o quê? Muito bem, Simão Bar-Jonas. O que foi revelado a ti não foi revelado por carne nem sangue, mas pelo Espírito, pelo Pai. E olha que interessante. Logo depois, eles começam novamente a discutir sobre outras coisas, e Jesus abre o jogo para eles. É necessário que o Filho do Homem padeça. E o que Pedro faz logo depois? Senhor, vem cá. Vem cá.
te falar uma coisa. Não vai acontecer isso não, Senhor. Diga um negócio desse não. E o que o Senhor diz para ele? Para trás de mim, Satanás. Pedro não tinha o Espírito Santo. E tudo o que ele era capaz de enxergar era dado não pela sua própria sabedoria, mas sim porque Deus permitia que pelo seu Santo Espírito ele enxergasse. Não era diferente desses homens. Eles tinham a lei na mão. Eles liam os livros durante todo o sábado. E aí lembrem-se, naquele período, a Torá, o Tanakh, de modo geral, não tinha capítulo e versículo. E eles sabiam encontrar. Por que será? Porque eles liam com frequência a palavra de Deus. Então, quando Pedro se levanta dizendo que o que Davi estava falando era profecia messiânica, eles sabiam do que Pedro estava falando. E Pedro estava deixando claro, mais uma vez, vocês mataram o Messias prometido. Vocês mataram aquele que foi enviado do Senhor, aquele que um dia se assentará no trono de Davi. E com isso, a mensagem foi trabalhando na vida de cada um daqueles homens e mulheres que estavam ali. Pedro estava sendo muito claro. Pedro não estava arrodeando a situação. Ele não estava ampliando e tentando amenizar o que eles tinham feito. Ele estava sendo o quê? Firme e direto. Foi isso que aconteceu. É isso que a Bíblia fala. É isso que o Antigo Testamento fala. É isso que os profetas falam. E é isso que está se cumprindo hoje. E vocês são responsáveis pelo que vocês fizeram. Embora vocês não tenham autoridade para mudar o curso da história que Deus determinou. E até mesmo a morte, crucificação de Jesus Cristo, foi o próprio Deus que determinou pela sua própria vontade. Então ele é direto. E aqui é a segunda coisa que eu quero que a gente pare para pensar. Será que nós temos sido diretos, explicando qual é a realidade da vida das pessoas e dizendo quem é aquele a quem nós servimos? Ou será que nós temos sido covardes? Covardes tentando fazer diversos arrudeios. E quanto mais a gente se aproxima do centro do Evangelho, que a gente precisa dizer para aquela pessoa, o que a gente vai fazendo é amenizando o Evangelho, amenizando o Evangelho, amenizando o Evangelho, rebaixando a realidade de pecaminosidade daquela pessoa. Ao ponto de muitas vezes irmãos saírem à rua para dizer para qualquer um que passa, Jesus te ama. Como você sabe? O amor salvífico de Deus não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Jesus ama aquele a quem ele escolheu. Aquele a quem ele determinou que seriam salvos. Existe sim um amor de Deus estendido a todos os homens que a gente chama de graça comum. A própria palavra de Deus diz que Deus faz chover sobre bons e maus. Mas quando eu digo para uma pessoa que eu imagino que não seja crente, que Jesus ama ela, eu estou trazendo conforto a um que está morto. Quando na verdade eu poderia dizer que Jesus é aquele que pode te dar vida. Você está morto os seus delitos e pecados. Então, irmãos, lembrem-se, exposição do Evangelho é falar o Evangelho e não acariciar o ego de alguém. O Evangelho deixa claro que nós somos pecadores, que nós somos imerecedores da graça de Deus. O Evangelho deixa claro que nós merecemos somente uma coisa. O quê? O inferno. E que nós não somos diferentes de nenhuma outra pessoa. Então enfatize isso quando você estiver evangelizando. Assim como eu mereço ser condenado ao inferno, todo o resto da humanidade merece. Porque todos pecaram. E o salário do pecado, o que nós merecemos como recompensa do nosso pecado, é a morte. Isso é o alerta, irmãos. O Evangelho tem duas partes. A parte do alerta sobre a realidade da pecaminosidade humana e a boa notícia de salvação em Cristo Jesus. O que Pedro está fazendo aqui? Dando alerta para eles. Aquele, o Messias prometido, de quem os profetas falavam, de quem Joel falava, de quem Isaías falava, de quem Jeremias falava, de quem Daniel falava, de quem Davi falava. Era esse.
Jesus o Nazareno, a quem vocês crucificaram. Ele era o homem aprovado por Deus, enviado por Deus. E ali, dando continuidade ao seu discurso, Pedro diz o seguinte: Deus o ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Ele está dizendo aqui que aqueles homens eram testemunhas de quê? Da ressurreição de quem? Lembra o que aconteceu? Lázaro morreu, ressuscitou, eles foram testemunhas. Em vez deles dizerem, esse é o Cristo, eles disseram o quê? Enviado de Satanás. E agora, Pedro está deixando claro, sabe Jesus o Nazareno, que morreu, ele ressuscitou. E vocês também são testemunhas disso. Afinal de contas, Jesus passou quantos dias andando com eles depois da sua ressurreição? 40 dias. E a Bíblia diz muito claramente que muitas foram as testemunhas. Teve a ocasião de 500 pessoas serem testemunhas de Jesus ressurreto. E a gente precisa lembrar também que, embora talvez aquelas pessoas especificamente não tenham sido testemunhas oculares do próprio Cristo ressurreto, a Bíblia deixa claro lá em Mateus 28 que não foi só Jesus que ressuscitou quando ele ressuscitou. Outras pessoas que eram santos, crentes no Senhor Jesus Cristo, discípulos do Senhor Jesus Cristo, haviam o quê? Ressuscitado também. Então, lembre do seguinte: na ressurreição de Cristo, toda aquela cidade foi testemunha. Toda aquela cidade. Porque Cristo ressuscitou. Juntamente com ele, muitos santos ressuscitaram. E esses santos que ressuscitaram eram a prova de que aquele era o Messias. A gente vê também no Evangelho de Marcos aquela frase icônica do centurião. Marcos começa o seu evangelho dizendo, o evangelho de Jesus Cristo, ele apresenta logo de cara ele como o Filho de Deus. Filho de Deus era a nomenclatura utilizada também para o imperador. Eles acreditavam que César era filho de Deus, que César era uma divindade. Mas Marcos diz, não, César não é uma divindade. A gente tem que lembrar que Marcos escreveu para os romanos. Ele diz, não, César não é uma divindade, Jesus é a divindade. Jesus é Deus. E depois de tudo isso acontecer, dos milagres, do próprio Cristo se entregar para morrer, o centurião diz, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Então aqueles homens que estavam ali reunidos, escutando a Pedro, eles sabiam que Cristo tinha ressuscitado. Eles sabiam disso. E agora, mais uma vez, Deus estava operando no coração deles, através da exposição, da clareza da palavra exposta aqui pelo apóstolo Pedro. Versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O que é que Pedro está dizendo aqui? Esse Cristo, Jesus o Nazareno, que morreu, ressuscitou, ele foi para a destra de Deus. E ele foi lá e recebeu do Pai o cumprimento da promessa de que ele enviaria o outro Consolador. Que outro Consolador era esse? Claro, para aqueles que estavam reunidos. Derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então ele retoma aquele pensamento que ele estava falando lá no começo. Isso que vocês chamam de embriaguez é a comprovação de que Jesus era verdadeiramente o Cristo. Em que ele cumpriu a sua promessa de que quando fosse assunto aos céus, ele enviaria um outro Consolador. E isso que vocês estão vendo aí é a chegada desse outro Consolador. É a chegada do Espírito Santo. Versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que por os teus inimigos por escapelos dos teus pés. Mais uma vez, Pedro deixa claro, as profecias que eu acabei de citar para vocês não apontavam para esses homens, apontavam para o Messias, para o Cristo prometido. E agora,
depois de apresentar claramente o que havia acontecido, tanto com os discípulos recebendo o Espírito Santo, como com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a sua ascensão aos céus, sua entronização e agora o seu enviar do outro Consolador, aquelas pessoas começam a se fazer novas perguntas. Versículo 36. A última declaração de Pedro nesse trecho é: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele finaliza com um resumo do que ele acabou de dizer. Saiba, esse Jesus, esse daí, que toda a casa de Israel rejeitou, Deus o fez Senhor e Cristo. E qual foi a reação daqueles homens? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? A palavra é interessante, essa palavra que é utilizada aqui, compungiram-se, que compungiram-se da ideia de esfaqueados. A palavra foi tão forte que Pedro disse, deixou tão claro o que eles acabaram de fazer, que é como se Pedro tivesse pegado uma faca e dado no coração deles. E agora eles estavam desesperados. O que nós faremos? Essa pergunta diz respeito ao que tinha acabado de acontecer com aqueles homens. Eles entenderam que eles estavam errados. E esse é o primeiro passo para a conversão de um homem e de outra. O reconhecimento de que nós somos pecadores. O reconhecimento de que nós falhamos. O reconhecimento de que nós merecemos condenação. Aqueles homens estavam desesperados, querendo saber o que eles iriam fazer agora. E por isso eles perguntavam a Pedro e aos demais discípulos, aos demais apóstolos, o que nós faremos? E Pedro não retrocede. Ele não ameniza o Evangelho porque agora eles entenderam que estavam errados. O que ele diz? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles não sabiam o que fazer. E Pedro disse que era para fazer exatamente o que tinha sido feito com os demais. No começo dessa passagem a gente viu que eles estavam fazendo o que com os discípulos? Zombando. E agora, depois de entender o que tinha acontecido, eles perguntarem o que deveriam fazer, o que Pedro diz? Se tornem como nós. Sejam discípulos. Quem age no coração, irmãos, não somos nós. Ao apresentarmos claramente a palavra para alguém, nós devemos esperar que Deus irá convencer. E sabe, essa pessoa pode ter passado a vida inteira lhe rejeitando. Mas se o Espírito Santo, o próprio Deus, atuar na vida dela, você vai convidá-la a ser como você é. Um discípulo de Cristo. E vai ser sua função acompanhá-la, discipulá-la, apresentar a palavra de Deus para ela. É um recém-nascido. E é sua função fazer isso. E logo em seguida, Pedro deixa claro aqui, agora o cumprimento daquela ordem que também o Senhor Deus lá deu em Mateus capítulo 28, a grande comissão. O que era que eles deveriam fazer? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Então Pedro diz, olha, primeiro, se arrependa. Se arrependa. E arrependimento não é remorso. Arrependimento não é só a consciência de que está errado. Arrependimento é a verdadeira disposição para mudar de pensamento. E por que pensamento? Porque quando a gente muda somente a atitude, a gente está falando somente da parte moral. Mas Deus não quer transformar só a nossa parte moral. Deus quer transformar o nosso coração. Não é isso que nós vemos quando Paulo está apresentando o seu Evangelho? Ele diz o quê? Que nós devemos ter a nossa mente transformada, para que nós possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E agora ele convoca aqueles homens a se arrependerem, a serem batizados,
porque isso era um sinal de que eles haviam tido seus pecados redimidos. Redimidos. Sabe o que isso significa? Pedro está apresentando nesse momento a misericórdia de Deus. Ele acabou de dizer que aqueles homens e mulheres rejeitaram a Jesus e o levaram para a cruz. E agora ele está dizendo: sejam discípulos de Cristo. E sabe o que vai acontecer ao se tornar discípulo de Cristo? Você vai ter seus pecados perdoados. Será que você parou já para pensar sobre a grandiosidade da misericórdia de Deus na sua vida? Muitas vezes nós queremos nos comparar a outros homens. Quando nós vemos homens muito perversos, nós começamos a imaginar por determinado momento que nós não seríamos jamais como aquela pessoa, capaz de tamanha crueldade. Mas saiba, nós seríamos sim. Se o Senhor não nos impedisse de fazermos tudo que nós podemos fazer de maldade, nós seríamos pior do que Hitler, do que Stalin, do que tantos outros, Mao Tse Tung. Porque nós somos maus, nós somos perversos, nós somos pecadores. E é por isso que é necessário arrependimento. É necessário conversão, mudança de caminho. Por isso é necessário também eu me identificar com aquele Cristo. E é isso que eu quero que fique gravado, irmãos, claro na mente de vocês. Quando a Bíblia diz: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que vocês acham que está sendo dito? Eu abandonei a minha vida. Agora eu não quero mais viver. Eu quero que Cristo viva por mim. Eu quero ser o espelho de quem Cristo é. Eu quero ser mais parecido com quem Ele era. Eu quero ser como Jesus é. Santo. E a gente olha para Romanos capítulo 8, 28 e 29 e a gente entende que todas as coisas, todas as circunstâncias cooperam para que os servos do Senhor Jesus Cristo, a quem Ele ama, sejam mais parecidos com o próprio Cristo. E é por isso que nós somos batizados em nome de Jesus. É porque agora eu não sou mais para mim mesmo. A gente acabou de cantar aqui mais cedo. Um grande amigo que fez grandes coisas por nós. E por Ele, aqui desejo viver. Servi-lo fielmente. E assim lhe dá prazer. Mostrando sempre a Ele o quê? Sujeição. Obediência. De entendimento de que eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para cumprir os propósitos do Deus que me libertou daquilo que eu merecia, a condenação ao inferno. E é isso que Pedro fala para eles. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe. O que Pedro está apresentando agora? A outra parte da grande comissão. A gente viu lá em Atos 1 e 8 que o Senhor tinha dito para eles: mas recebereis poder que há de vir sobre vós e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele estava dizendo essa promessa da rejeição do Messias, está dizendo respeito a vocês, povo de Israel. Mas da mesma forma, a promessa de arrependimento e remissão de pecados é estendida não só a vocês, mas também aos que estão longe. Versículo 40. Versículo 39 ainda, diz assim: e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chama. Isso aqui é muito importante. Só quem pode trazer alguém à salvação é o próprio Deus. O homem jamais irá buscar o Senhor sem que o Senhor o convença de que ele precisa de ajuda. Então, quando Pedro diz aqui que eles, aquela promessa era para eles, que eles deveriam se arrepender, que eles deveriam ser batizados, para que eles entendessem que eles estavam tendo seus pecados perdoados, ele diz que Deus faria isso com tantas quantas outras pessoas fossem chamadas por Ele. Deus é quem opera em nós, tanto querer como realizar. Nós não temos esse poder. Versículo 40 diz o seguinte: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Que geração era essa? A geração que rejeitou a Jesus Cristo.
Não rejeitem o Cristo. Vocês viram o erro de vocês. Vocês viram o que foi feito. E é isso que vocês devem falar quando poderemos evangelizar. Não achem que essa geração está salva. Essa geração está perdida. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Vá na direção oposta. Busque ao Senhor. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E aqui eu quero incentivar você a deixar de ser frouxo. Muitas vezes a gente olha para essa congregação que ainda não tem um número grande de pessoas e se pergunta, por que será? E eu digo por que será? Porque você não prega o Evangelho. Não tem como ninguém chegar aqui para cultuar a Deus se ele não conhecer a Deus antes. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão se eles não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, quando você olhar para essa congregação, lembre-se, a Bíblia deixa muito claro que nós somos responsáveis pelo sangue daqueles a quem nós nos acovardamos de propagar as boas novas. Deus é capaz de transformar quantas pessoas Ele quiser. Deus pode fazer não só 3.000. Deus pode fazer uma cidade como Nínive se converter toda de uma vez só. Deus pode fazer isso, mas você não pode. Mas Deus lhe deu uma ordem. Qual foi essa ordem? Fale de mim. Não foi para isso que o Senhor nos resgatou? Não foi para isso que Ele nos chamou? Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você não tem feito isso, proclamado as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, é porque você ainda não entendeu a seriedade das trevas que você estava. Quando você entender em quão densas trevas você estava, quando você entender a seriedade da condenação do inferno, você não vai se calar. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você não fala de Cristo, é porque o seu coração não está cheio dele. E se você, meu irmão, está nessa situação, se arrependa, mude, pregue com ousadia a palavra do Senhor, porque o nosso Deus é o mesmo Deus que fez com que aquelas 3.000 pessoas, aquelas 3.000 almas, fossem adicionadas à igreja de Jerusalém. Eu gostaria de deixar aqui algumas reflexões para que a gente pensasse durante a semana. Primeiro, assim como Jesus foi rejeitado naqueles dias, hoje não é diferente. Muitos o estão rejeitando. Talvez você esteja aqui nessa noite, esteja rejeitando a Jesus. Saiba, todos aqueles que rejeitaram a Cristo e que rejeitam a Cristo serão condenados ao inferno. Se você não tem comunhão com Ele, se você não entregou sua vida a Ele, se você não se arrependeu dos seus pecados e decidiu ser um filho, discípulo de Cristo, servo do Deus vivo, se você não fez isso, saiba, você vai para o inferno. Não tem outra opção. Não tem outro caminho. Só tem esse. Segundo, muitos irão zombar da sua fé. Mas o que você fará ao zombar? Ficará calado, com medo de represálias, ou abrirá sua boca ousadamente para propagar a mensagem que pode fazer daqueles que rejeitaram discípulos de Cristo? Pedro podia ter sido egoísta e se calado mediante aquela multidão que zombava e deixar todos eles irem para onde? Para o inferno. Assim como queria fazer Jonas. Mas Pedro, diferente de Jonas, fez de bom grado o que o Senhor tinha dito para ele fazer: pregar a palavra, pregar o Evangelho. E o que aconteceu com aqueles que rejeitaram a Cristo a priori? Eles compreenderam, se arrependeram e foram perdoados dos seus pecados. Não duvide que a pessoa mais horrível que você conhece pode ser transformada por Deus.
Aquela pessoa que você diz assim, essa daí nunca vai se converter. É para esses que o Senhor veio. Lembra? Para os injustos. Assim como aquela pessoa é ruim, você é tão ruim quanto ela. E não existe gente ruim demais para que o Senhor não possa transformar. Quantos exemplos a gente vê? Quantos exemplos? Jonas, Paulo. Deus quer transformar aqueles que verdadeiramente compreenderem que necessitam de ajuda. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E terceiro, as promessas do Senhor sempre serão cumpridas. Logo, eu quero alertar você. Jesus voltará. Ele prometeu isso e isso vai acontecer. E o que você fará? Quais as obras você apresentará como discípulo de Cristo? Você será considerado como um servo fiel que administrou bem tudo aquilo que o Senhor lhe deu? Ou será que você será encontrado como aquele que vai escapar como que pelo fogo? E você também que está aqui nessa noite, saiba, Deus prometeu alívio eterno para aqueles que o amam, mas sofrimento eterno para aqueles que o rejeitam. Irmãos, sejam preenchidos pelo Santo Espírito de Deus. Compreendam a sua palavra, mas não só compreendam, vivam a palavra de Deus. Baixe sua cabeça. Nesse momento, se você está aqui nessa noite e você ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas você entendeu que é pecador, você entendeu que precisa de perdão dos pecados, e você quer fazer isso, quer tomar essa decisão de se arrepender e entregar a sua vida a Cristo, levante sua mão para que eu converse com você depois do pouco. Se arrependa do seu pecado. E o que acontecerá é que todos eles serão redimidos, serão pagos pelo que Cristo fez na cruz, não pelo que você fez. Senhor Deus, eu te clamo, Pai, nesse dia, que o Senhor traga salvação, que o Senhor possa nos auxiliar, ó Pai, a sermos como Pedro nesse discurso, nessa mensagem, que pregou ousadamente sobre a realidade e pecaminosidade daqueles homens. Nos ajuda a também sermos ousados, ó Pai, na propagação da Tua palavra. Nos ajuda a cada vez mais sermos convencidos que o Senhor é o Deus que nos libertou das trevas, que nos transportou para o reino da Sua maravilhosa luz, e que por isso, como forma de gratidão, ó Pai, nós devemos Te servir e seguir fielmente para Te dar prazer. Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes, mesmo sabendo dessas verdades, nós não praticamos. Por isso, transforma nossas atitudes, Pai, nos auxiliando a sermos não somente ouvintes, mas praticantes da Tua Santa Palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês e que tenham todos uma excelente semana.